RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Nacional Gás, energia indispensável. Kia e Lifan Sun Motors, Avenida Ipiranga 7110. GBUX, Previdência e Seguro de Pessoas. Boa noite, amigos, sejam bem-vindos. Estamos chegando para mais um Dois Toques. Confira aí os destaques do nosso programa de hoje. Inter tem interesse no lateral Samuel Xavier, destaque no Ceará, no Campeonato Brasileiro pela Série B neste ano. Richelli acertou permanência por 6 meses, garantiu e garante aí a permanência dele aqui no Beira-Rio, o presidente do Sport. Grêmio fez proposta por Emanuel Mas, lateral esquerdo que pertence ao Boca Juniors. E goleiro Léo e Douglas Costas, que estão na Europa, podem dar dinheiro. Dinheiro sempre é bom, né? Para o tricolor gaúcho. Para tratarmos desses e outros assuntos comigo hoje, Ângelo Barbaço, boa noite, tudo bem? Como é que foi de Papai Noel, tudo bem? Mais ou menos. Não trouxe dinheiro, só brinquedo. Fábio Berti, Papai Noel foi excelente, foi tranquilo? O Ângelo não foi um menino comportado, então. Fez muita arte. Fez muita arte. JB também, Natal, tudo bem? Tudo, tranquilo? Graças a Deus. Mais para Maria e para Isabela. As duas ganharam. Então tá. Se está com a família, tudo bom. bem. Está com os filhos, excelente. Maravilha. Bom, você nos assiste nos canais 24 e 524 da NET, para as principais cidades do nosso estado, para todo o Rio Grande do Sul, mas para o mundo vamos através das nossas plataformas digitais, ao vivo em todas elas. No Twitter, hashtag RDC2Toques, o nosso site www.rdctv.com.br, no YouTube e no Facebook. Inclusive, você manda a sua mensagem, mande a sua pergunta, fazendo a sua crítica, enfim, interagindo conosco também, fazendo o programa de hoje, o nosso Dois Toques. Importante que você compartilhe e peça para que os amigos também compartilhem. Afinal de contas, vamos completar agora, aí na virada do ano, no próximo dia 2, 6 meses no ar, com a nossa RDC TV, uma emissora genuinamente gaúcha, com produção totalmente local, focada, né, no nosso estado, nosso Rio Grande do Sul. Nosso Dois Toques para a CIMI, Sindicato das Máquinas Agrícolas, inovação é a nossa área. Masal, 60 anos, nossa força e tradição, e Nacional Gás, energia indispensável. Bom, a gente está no mercado aí de negociações, quem sai, quem chega, enfim, né? A expectativa de contratações aí por parte, para nós, o que mais interessa, ou seja, da dupla Grenal. O Pedro Oliveira nos traz uma reportagem atualizando do mercado da dupla Grenal. O Grêmio tem interesse no atacante Mauro Bocelli, de 33 anos, que joga no León do México. Como o atleta está encerrando seu contrato no México e já comunicou ao León que não vai renovar, viria sem custos ao tricolor. O Corinthians é outro interessado no jogador e está forte na disputa com o Grêmio para ter Bocelli em 2019. Bocelli foi protagonista e artilheiro da Libertadores de 2009, onde conquistou o título com o Estudiantes. O atacante de 33 anos também passou por Málaga B, Wigan, Genoa e Palermo, onde não teve muito brilho, até chegar no León, em 2013, onde se consolidou como grande ídolo no time mexicano. Marcou 130 gols em 221 jogos disputados. O Grêmio fez uma proposta pelo lateral esquerdo Emanuel Mas. O lateral de 29 anos já foi campeão da Libertadores em 2014, na companhia do atual gremista Kahneman. Agora, o tricolor espera uma resposta do time argentino para contar com o lateral Emanuel Mas no ano que vem. Outro jogador que tem seu nome ligado ao Grêmio é Nicolas Blandt, atacante de 28 anos do San Lorenzo. O tricolor chegou a fazer uma oferta por ele no início de 2018, mas não chegou a um acordo com o clube argentino. Agora, foi oferecido ao Grêmio, mas o presidente Romildo Bolzan Júnior não está interessado em contratar o atacante e o tricolor tem outras prioridades. Já o volante Rômulo, de 28 anos, que atualmente está no Flamengo e com passagens por Vasco e Spartak Moscou da Rússia, deve jogar na Arena em 2019. Rômulo teve uma passagem apagada pelo time da Gávea, onde em certo momento chegou a ser reserva do tão criticado pelos cariocas, Márcio Araújo. Seu salário será pago tanto por Flamengo quanto por Grêmio, e assim vestirá a camisa azul, branca e preta em 2019. Já as negociações com Thiago Neves esfriaram. O interesse do tricolor em contar com o meia é grande, mas o Cruzeiro pede 8 milhões de reais por ele e o Grêmio oferece apenas 5.
Em certo momento, chegou até a ser especulado o atacante Luan em uma possível troca, mas o próprio Luan pediu para o presidente Romildo não o envolver em nenhuma negociação. Pelo lado do Inter, o Colorado quer contar com o lateral direito Samuel Xavier em 2019. Ambidestro, Samuel joga tanto na lateral esquerda quanto na direita e pode suprir a ausência de Fabian, que voltou para o Palmeiras. Samuel Xavier pertence ao Sport, mas jogou em 2018 no Ceará e o time de Lisca tenta uma renovação junto ao Sport, mas o Colorado é o favorito para ter o jogador em 2019. O volante Elias do Atlético Mineiro é mais um alvo do Colorado. Depois das negociações estagnarem, o Inter fez uma nova proposta, dessa vez de 2 anos pelo meia, mas ainda não recebeu resposta do time mineiro. O jogador que mais está perto do Beira-Rio é o atacante Neilton, que pertence ao Vitória. O Colorado enviará o meia Andrigo e o zagueiro Thales para o time baiano. Assim, Neilton, de 24 anos, que já foi até chamado de Neymar do Nordeste, deve ser reforço do Colorado em 2019. Pois é, esse resumão aí, né, do Pedro Oliveira em relação ao mercado da dupla Grenal. Mas olha, diversos nomes citados aí, mas o que de concreto tem aí, JB, para o torcedor de Grêmio Inter, né? O que tem Olha, definido? eu sei que o Grêmio fez uma proposta pelo Emanuel Mas, 30 anos, vai fazer 30 anos agora, dia 15 de janeiro. É um lateral que está na reserva do Boca Juniors, o titular deles era o Olaz, agora na final da Libertadores. Tem o Fabra, que é um colombiano muito bom, que está retornando de lesão, então não vai ser utilizado. Como o Mas já é um cara que é o Grêmio que era há um bom tempo, o Marcelo Oliveira já disse que vai ser o zagueiro em 2019 e que o Juninho Capixaba tem contrato só até o final do Gauchão. Então o Grêmio quer esse lateral. O Nicolas Bland, eu até conversava contigo isso na redação, está sendo oferecido, mas o Grêmio não quer. É um cara caro, 14 milhões de reais, que o Grêmio tentou anteriormente, mas não fez uma boa temporada e o Grêmio não deve contratar. Esse Bocelli, bom, tem 33 anos. Cadu, não sei se vale a pena para o Grêmio, embora ele tenha sido goleador no León, não estou dizendo que, eu não estou sendo conclusivo, tá? Mas acho que teria que ser um negócio muito bem pensado, porque é o seguinte, o Grêmio não pode mais ficar contratando jogadores acima dos 30 anos. Pois é, o que tem me chamando a atenção, Joguei, tu falava que a gente conversava isso na redação, e esse também foi um assunto que a gente... Todos esses jogadores envolvidos aí, tanto para Inter como para Grêmio, todos jogadores nessa faixa aí de 30 anos ou mais de 30 anos, não que eles não tenham a capacidade, né, de ainda apresentar um futebol satisfatório, que dê um retorno, mas é tudo nessa faixa aí, 30, 31, 32, 33 anos, né? Tudo nessa linha. É que os jogadores mais jovens... Mostra que o mercado... Os jogadores de 23, 24, 25 anos, jogadores nessa faixa etária, ainda tem muito mercado com o exterior. Com todos os mercados que abriram ultimamente, o mercado chinês, o mercado do Oriente Médio, que lá pelas tantas retorna com força e faz bons investimentos no futebol brasileiro. E ainda alguma coisa na Europa, né? Alguns dos clubes, talvez não de primeira classe, que buscam, que aí captam os nossos extra-classes. De fato, é muito difícil, né? Se os clubes têm dificuldade para formar os jogadores e aproveitar os das suas categorias de base do seu time principal, tu imagina para negociação. Não, e o que mostra também que essas negociações praticamente não envolvem dinheiro, né? São todos jogadores disponíveis, jogadores que estão encerrando seus contratos. Né? A facilidade da negociação é tudo nesse sentido, porque se sabe que o dinheiro não existe. Quem está passando o rodo em termos de contratações no Brasil é o São Paulo e Palmeiras, né? Flamengo? O Flamengo tem o dinheiro, mas não está passando dinheiro, mas não está contratando. Não está contratando. Quem está contratando aí é Palmeiras e São Paulo. O São Paulo não está com É que o São Paulo vendeu muito. O São Paulo fez 60 milhões de euros nesse ano vendendo jogadores. Rapaz, o São Paulo é forte. Vendeu o Felipe, esqueci o nome dele, não é Neres, aquele menino que foi para Ajax, está arrebentando, vendeu um monte de jogadores porque vinham boas propostas, porque ele tem bons jogadores na base, e agora tem dinheiro para pagar 7 milhões de euros pelo Pablo, que é uma baita de uma contratação. Sim, foi a única grande negociação envolvendo esses valores assim. Não, eu quero chegar no São Paulo pelo seguinte, porque o São Paulo, tudo indica, São Paulo que entrou pela repescagem, né, da Libertadores da América, certamente será o adversário do Inter na fase de grupos. E vai vir, ou seja, qualificado, ao contrário do Internacional. O que o Internacional tem de certo agora? O Wellington Silva renovou, né? O Wellington Silva já acertou a renovação, não foi anunciado ainda, a explicação oficial é que ele estaria na Disney, ele realmente estava na Disney,
e que voltaria na última sexta-feira antes do Natal para assinar. Mas é uma questão formal. Não, mas tudo bem. Esse é um jogador que já estava no grupo. Não é nenhuma novidade. Não é nenhuma novidade, mas Cadu, vamos combinar que ele não jogou. Não, interessante. Acho que um jogador, acho que não tenha dúvida, acho que ele teve problemas aí de lesão, acho que é um jogador agora recuperado, uma pré-temporada, acho que pode, sim, tem capacidade de dar uma resposta positiva, mas já era um jogador do grupo, ou seja, foi apenas uma manutenção, não e foi uma contratação. O Neilton, que tem um salário alto, o Sport não quis ficar com ele. O Sport não, o Vitória não conseguiu ficar com ele porque ele fez 21 gols na temporada, o salário dele é de R$280 mil, isso é muito caro. Não tem como os caras pagarem na segunda divisão. O Inter o que faz? Libera 2 jogadores para eles, Thales e Andrigo, e pega o Neilton. E que mais ou menos vai bater com o salário do Rossi. Então se for elas por elas. O Santos interessa, né? Não, se do for Vitória o Neilton, também. Que jogou no Santos foi um bolão. Do é Vitória verdade também. que ele tinha muita parceria no Santos, né? Não, mas o do Vitória ele deu uma resposta, ele foi um 21 destaque do Foi Vitória bem, agora. foi bem. Sim. Fez mais gol que qualquer goleador do Internacional. Mas pegou um Botafogo não, também não que eu esteja desfazendo do Vitória. Né? O André foi se destaque aonde? Sport. O Marinho E até agora? Aliás, o Marinho. O Renato deu uma entrevista. No Cruzeiro, ele não jogou. O Renato deu uma entrevista reveladora pro pessoal do jornal O Globo. E falou muita coisa nessa entrevista. Disse que o Everton tem uma proposta de 50 milhões de euros. Não falou mais qual proposta, enfim. Mas revelou 2 coisas interessantes. Que ele falou, foi questionado por que o Léo Moura joga. Ele disse assim, o Léo Moura joga porque vai para dentro. Porque lateral para mim tem que ir para dentro. Eu peço para os meus laterais, vão para dentro, eles não vão. O que eles fazem, eu com 56 anos Vai faria. para dentro se tiver cobertura aqui atrás, se não leva a bola nas costas. Isso tem habilidade também, né? Com 56 anos, o que eles fazem com 56 anos eu faria, que é tocar a bola para o lado. Os caras ganham 100, 200 mil. Eu falei para o Mate, palavra do Renato, perguntei para o Mate, por que tu não vai? Ele disse, aqui no Vasco, os caras, o meu time era o seguinte, nós defendíamos lá atrás, dava chutão para frente. E que ele chegou no Marinho e disse assim, Marinho, cadê aquele Marinho que eu contratei, aquele cara do Vitória, que evitou o rebaixamento do Vitória? E que o Marinho disse, Renato, é que aqui as coisas são diferentes. Lá no Vitória, o time todo ficava recuado, dava um chutão para eu pegar a bola e... Agora não, agora tem a questão tática que eu não estou conseguindo entender. Tu falou aí Vasco, o Grêmio está interessado no Rômulo, né? Fechou o Rômulo já. Tá fechado? Tá fechado. Tá, não, porque eu ia te perguntar, porque o Grêmio também até agora só... Né? A gente viu aí. Só embarque, não teve desembarque nenhum. 28 anos, volante, formado no Vasco, vendido para o Spartak Moscou, 5 anos lá. Estava bem de titular no Spartak, teve uma lesão séria, ficou quase 2 temporadas sem jogar, ficou livre de contrato, veio para o Flamengo, 350 mil é o salário dele, metade do Flamengo, metade do Grêmio, 175 para cada um, porque em 2 anos ele jogou 39 jogos só. Sim, no Flamengo ele era terceiro reserva, ele chegou a ser reserva desse... Márcio Araújo. Que está na Chapecoense hoje, né? Era reserva do Depois do Agora, Arão. o Grêmio tem... O Renato, né, tem essa expectativa aí de recuperar jogadores, né? O Grêmio tem sempre essa figura aí. Vem para o Grêmio, o Renato recupera o jogador. Só que ele não recuperou o Marinho, ele não recuperou o André. As coisas não são bem assim. Eu acho que esse até nem tem idade, não tem tanta idade. Com 28 anos, eu acho que de futebol ele tinha, mostrar. Porque eu tenho essa seguinte filosofia. Tá? Se não é pela uma questão de idade, que tu vai se desgastando, vai chegando ao final da carreira, para quem jogou uma vez... Ninguém desaprende a jogar futebol, vamos combinar, né? Ninguém desaprende a jogar. A não ser que tenha uma lesão, né? A não seja pela lesão. É o caso do ou Romo. pela idade. Por quê? Um jogador com 28 anos não pode desaprender a jogar futebol se ele mostrou todo aquele futebol. E essa contratação do Rômulo, eu penso que o Grêmio fez o que poderia. Por quê? Porque só tinha um primeiro volante, e é importante dizer isso. O Matheus Henrique, palavra do Renato, ele estava um pouco afobado. O Renato acha que o Matheus Henrique ele não guarda a posição, ele quer dar bote em todos os lugares, isso não é legal. Então ele precisa ser melhor lapidado, assim como o Arthur, ele está nessa maturação. E o Grêmio só tinha o Michel, de característica de marcador, de primeiro volante. Então vai lá, busca no mercado um cara que está disponível e que vai custar um salário baixo para os padrões atuais do futebol, sem custo de contratação.
E que, bom, já deu resposta em algum lugar. Eu acho que essa era a possibilidade que o Grêmio tinha. A diferença básica do Matheus Henrique em relação ao Arthur, claro que a gente está falando, repito, de um extra classe, que é o caso do Arthur. O Matheus Henrique surgiu muito bem, tu observaste muito bem, tantas vezes tu descreveste a evolução desse menino, João. Mas o que acontece é que ele tem até a qualidade do passe, ele tem a saída de bola, aquele jogador que joga de cabeça erguida, que tem a condição de olhar para todo o campo e entregar uma bola em velocidade, enfim, mas ele não tem a retenção da bola. Essa característica que é muito peculiar, faz muito tempo que eu não vejo um jogador surgir assim, giro, como né? é o caso do Arthur, que é prender a bola e ninguém toma a bola dele. Mas Qual era a aí é função para do extra Arthur? classe, né? Como é que foi o início do Arthur? Ele demorou, ele custou. Não queriam trocar ele? Não... Na realidade, o Da Ceará... Pera, era É que o Dodô, que era preparador físico aqui no Grêmio, foi pro Ceará, ele trabalha ainda no Ceará, era um cara profissional daqui, e ele indicou 2 jogadores pro Ceará. E o presidente do Ceará disse, posso confiar? Ele disse, não, pode pegar Lima e Arthur. E o presidente do Ceará veio aqui e fez o contato. Só que aí na última hora o presidente Romildo disse, o presidente Romildo é fã do Arthur e do Machado, o menino que estava no Boa Esporte Clube vai voltar O para o presidente Grêmio. Romildo que ainda acredita, né, numa recuperação do Marinho. Ele deu uma declaração nesse sentido, né? Não, ele disse que o Marinho está perdoado, que o Marinho não fez por querer, que era uma brincadeira. Eu concordo com o presidente. Não, mas aí não pode ser diferente. Como é que tu vai desvalorizar o teu produto? Mesmo que tu queira negociar, mesmo que tu pense em negociar. Mas como é que tu ele vai tomou desvalorizar? uma Não prensa, serve, não serve. Não serve, mas tem que perdoar. Mas o Bressan, o Grêmio afastou. Mas tudo bem, mas ele perdoou o Bressan também, né? Não, perdoamos. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu, como torcedor do futebol gaúcho, vou torcer pela dupla Grenal na Libertadores. Todos nós. Também, né? O que Todos o Juventude, nós, todos nós o que me torcemos. preocupa muito mais, acima de tudo, eu digo para vocês com toda franqueza, nem me preocupa, estão falando em centroavante, estão falando em lateral esquerda, o que me preocupa é um jogador com as características do Ramiro encontrar no futebol para botar no time do Grêmio. Porque ele vai fazer muita falta. Se jogar o Léo Moura, o Ramiro sempre serviu de cabide para o Mas já Léo se Moura. discutiu isso aí, a questão do Ramiro era uma questão negocial. Eu sei, No não, final não, de não, 2019... Mas vira a página. Tem que achar outro. Eu não estou discutindo a saída, porque tinha que sair com problema Mas com o empresário vamos e tal. combinar. Agora, Não, onde só um tem... pouquinho, Garba. Ele não é nem um jogador diferenciado, ele não é nem um super craque, ele é um jogador interessante. Mas taticamente importante. Sim, mas como é que ele estava no momento que o Renato chegou? Ele estava tirado. Ele estava tirado. Jamais tu ia dizer isso aí antes do Renato assumir. Arranjou uma posição para ele. Não, mas então, mas o que o Renato fez? Ele fez o jogador, ele formou. Isso pode ser feito com outro jogador. Eu quero dizer, Cadu, que o Matheus Tu Henrique tem muito mais perdeu característica do fazer essa? Ramiro do que Será que o do Matheus comparativo Henrique não com vai o fazer a posição Arthur. do Ramiro? O Matheus Henrique, ele era um cara mais adiantado. Já acontece a história aqui, o Magrão recuou ele, porque é o seguinte, ele jogava na do Luan. E o Magrão, quando viu que o Luan não iria sair do Grêmio e o Arthur estava para ser vendido, o Magrão chamou o Matheus Henrique e começou a trabalhar ele que é o empresário dele, ex-volante do Inter, para ele ser mais recuado, mais distribuidor de bola. Talvez até por isso que ele não tem essa noção de proteção, tem mais a noção do passe, da infiltração. Agora, o Cadu lembra uma situação, ok, era negocial, não tinha como não fazer o Ramiro, eu concordo. Só que assim, o Grêmio hoje vai jogar com o Alisson na direita, que é cara que vai para dentro em todas, e o Everton que vai para dentro. Isso é bacana? Mas o Ramiro ele dava opção de passe. Tava afogado, toca pro Ramiro. O Ramiro era um jogador das duas intermediárias. Ele sempre chegava na frente como ajudava atrás. Mas aí é uma questão de uma formação tática, né, Garbaço? O Renato vai colocar alguém que faça essa cobertura. Até porque o Renato... volante que não saia. Não sai. Até porque tem que guardar a posição. Até porque o Renato já disse, né? Isso aí já desde da metade do ano, quer dizer, ou seja, ele só vai jogar em partidas na Arena, somente em Porto Alegre. Mas, Cadu, eu acho muito difícil alguém Léo Moura assistir ao Grêmio que se assistiu nos últimos 3 anos. Aquilo que a gente diz, por mais básico que possa ser, o futebol é feito de ciclos. Tu não consegue manter uma forma de jogar por tanto tempo. O Grêmio é longevo até demais e vitorioso até demais com essa forma com essa maneira de jogar. Qual a tua proposta, então? Eu não tenho proposta. Acho que quem ganha 1 milhão por mês é o Renato. Ele 900 para ser justo. Tá bem, 900. A diferença de 100 a gente Não, mas tu acha que... Mas eu acho que vai mudar a forma de jogar. Tu acha que um técnico que não ganha 1 milhão não tem a mesma... Que ganha 300 não tem a mesma responsabilidade? Não tem dúvida, Cadu. Não é essa a questão. Mas... o grande desafio do Renato é reinventar um esquema de jogo para o Grêmio.
O sistema de jogo, ok, mas o esquema tático é que vai Mas ter por que agora. que ele está Não tem querendo? as mesmas Mas por que peças. que ele está querendo o Thiago Neves? Especialmente se sair o Everton. Por que ele está querendo o Thiago Neves? Por que ele está querendo o Rômulo agora? Tá, mas Thiago Neves- São características Ninguém está contratando absolutamente aleatoriamente. diferentes do que os jogadores do Aliás, Grêmio tinham. sobre o Thiago O Grêmio Neves- não tem um Thiago Neves há quanto tempo? Desde que o Douglas estava na sua melhor fase. Sobre o Thiago Neves, pro Lucas Sebem Campos, que está nos assistindo no Canadá, cara. Pô, grande Gremistão abraço. tá lá no Canadá nos assistindo. Lucas, pra ti e pra todo mundo que encheu o meu saco nas redes sociais sobre esse assunto do Luan. Eu dei a informação que estava sim, foi na quinta-feira que estava acontecendo a negociação, que tinha a possibilidade de uma troca do Luan pelos 3 jogadores do Cruzeiro, Raniel, Murilo e Thiago Neves. O negócio é o seguinte, Cadu, a negociação ela estava rolando, ela estava acontecendo. Tanto é que o PVC, que foi a única pessoa que conseguiu falar com o presidente Romildo Bolzan Júnior, ele falou com o presidente e o presidente disse, não, eu falei com o Luan e o Luan disse que não quer sair. Então se o Luan chegou a ponto de dizer para o presidente, eu não quero sair, eu só saio do Grêmio se for para ser negociado para o exterior, se for para... Então é porque estava acontecendo o negócio. Para o cara pedir para não ir, é óbvio que o Grêmio queria liberar o Luan. E o Grêmio queria liberar o Luan por 2 motivos. Porque o Luan está quebrando tudo na noite em Porto Alegre, e isso é sabido. Mas está de férias, está de férias. Não hoje. Tá de férias. Não hoje. De férias pode. Cadu, não hoje, Não, com tudo bola bem. rolando. Mas quebrava em 2017. Bom, tu quebra na noite, tu tem que garantir. E o Luan não garantiu. O Renato era um grande exemplo. Mas o não Renato garantiu quebrava dentro na de campo. noite, chegava no jogo e arrebentava no jogo. E o custo do Luan, que é 600 mil mensais em 2018, passa para 900 mil mensais em 2019, incluindo luvas, premiações, salário da carteira, direito de imagem e imposto que o Grêmio tem que pagar. O custo para o Grêmio é esse, 900 mil mensais. E em 2020, que é o último ano de contrato dele, quando já vai ter 27 anos, o Luan vai custar 1 milhão e 200 mil por mês. JB E o só- Luan só- tem um problema no pé que não é uma barbada de resolver. Não, é problema. Ele sério, tem né? Fascite essa plantar. fascite Tu plantar. mesmo essa informação que até... é um espinho na sola do pé. Que o Grêmio É um até horror isso. optou pela não cirurgia, mas queriam fazer uma cirurgia, e se a cirurgia tivesse acontecido, seria agora nas férias, né? Agora, O pé do Luan é muito plano. Para rapidamente o pessoal entender o seguinte, o pé dele é muito fino e plano. Então, imagina, todo mundo mais ou menos, eu vou tentar aqui, né? Todo mundo tem o pé um pouquinho curvo aqui. O Luan não, esse pé dele é muito reto, então ele pisa com tudo no chão. Quando ele pisa com tudo no chão, o tendão estica e fica batendo o tempo inteiro. Tem uma inflamação, só que Cadu, o que me passam os médicos, inclusive do Grêmio, abre ali, tira a inflamação, faz uma espécie de curetagem no local, só que 2 meses depois ele vai voltar a jogar, vai voltar. tá, mas voltando a essa Possibilidade questão tem. de sai ou não sai. E o comentário é esse, que o Grêmio está querendo que ele saia, né? Não é óbvio. Né? Não, Pois é. agora o Romildo conversou Não. com ele e deu uma Tá, paredagem. mas só um pouquinho. Botou Aí na parede. o Renato teria comunicado, não quero que ele saia. Porque ele quer esse meio, ele quer esse time, com o Thiago Neves, com o Luan, com o Everton. E ele foi categórico. Bom, se o problema é extra-campo, deixa que eu resolvo. Deixa que eu resolvo. Mas não resolveu durante todo 2018, Cadu. Eu penso Não, o mas seguinte, não tem que dar o desconto questão da lesão também, né? Porque aquela, se arrebenta na noite, depois joga, não tem problema. O Maicon disse uma vez... Ele foi escolhido o ano passado o melhor jogador da América. Eu convenhamos. concordo contigo, Cadu. Eu concordo plenamente contigo. Assim, ó, o Maicon deu um depoimento que eu achei muito bacana. Não lembro se foi no ar ou se foi pra gente em off ali, mas ele falou isso, tá? Que o Luan foi até o quarto dele numa das concentrações e para conversar. Porque o Maicon é o capitão, o Maicon é mais experiente, é o líder do grupo. E o Luan falou para ele, realmente tá pesado, eu tô sentindo a crítica, eu quero dar resposta, eu tô tentando, às vezes as coisas não estão acontecendo, mas eu tô com vontade de dar a volta por cima. Isso é bacana, quando o cara reconhece o seguinte, olha, eu sei que eu não tô bem e que eu quero melhorar. Porque às vezes o que se via no Luan é que parecia que o Luan tava nem aí pra causa. E não é verdade, o Luan tá aí pra causa. Agora, Cadu, o cara tem que ter noção. Eu fiquei muito feliz quando eu vi a entrevista do Emerson Sheik no Bola da Vez, que o Emerson Sheik disse assim, eu às vezes ficava indignado quando um comentarista me criticava, eu dizia assim, o cara tá me criticando e tal. Só que depois eu ia bem e o cara me elogiava. Então é do jogo. Não, isso é do jogo. É do jogo. O Luan tem que reconhecer, em 2017, todo mundo bateu palma pra ele porque ele foi bem. Foi mal. Esse ano, em 2018, ele foi mal e, cara... Tá, mas tem que ser levado em consideração a lesão, que a gente acabou de falar que é uma lesão grave.
Uma lesão que prejudica. Tudo né? bem, Cadu, Uma mas Talvez se a lesão dele não fosse essa, talvez ele não teria jogado tão... Eu acho que ele teria sido um bom jogador, seria mais ele eficiente. usou os créditos que ele construiu em 2 ou 3 temporadas anteriores. Pode ser. Inclusive sendo eleito o melhor jogador da América. Mas os créditos estão se esvaindo, né? 2019, o Grêmio tem calendário cheio e precisa necessariamente... Não, e a contar questão com o é o Luan. seguinte, né? Nós estamos aí há pouco mais de uma semana da volta da reapresentação dos jogadores, né? E até agora, nenhuma novidade. tem uma... Deixa eu falar do Rodrigo Caio. Depois? Então, pode ser. Intervalo. Fica aí o crédito pro Rodrigo Caio, então. Nosso 2 Toques para casa, pneus 50 anos de qualidade, lá você faz a revisão do seu carro, né? E aproveita, e a gente está em época de férias, de veraneio, de colocar o carro na estrada, mais do que nunca você tem que fazer a sua revisão. Dá uma olhada nos pneus, os pneus não estão legal, estão ficando careca, estão desgastados. Então, questão de segurança mais do que nunca, mesmo se você não viajar na cidade, também é fundamental e importante. Aproveite as promoções que você sempre encontra lá para a troca de pneus. Avenida Ceará, 1055. Também para a DD Internacional, que é novo participante no mundo do esporte, agregando aí qualidade e inovação para o mundo do futebol, promovendo serviço, inclusive gerenciamento e consultoria. DD, competência, confiança e transparência no marketing esportivo, criação de marca para jogadores, clubes e patrocinadores. Seu carro está com aquela batidinha chata ali, né? Deu aquele amassadinho na porta, no paralama, no para-choque, então você resolve lá no Martelinho de Ouro. Tome nota do endereço aqui em Porto Alegre, Euclides da Cunha 329, ou você liga, né? Agende pelo código de área, pelo fone 51, código de área 33 15 21 60. Ligue, eu passe lá, fale com o Marcelinho e resolva esse problema chato, né? Lá no Martelinho de Ouro. Vamos para um rápido intervalo, voltamos à sequência aí com o nosso 2 Toques. Estamos voltando com o nosso 2 Toques, hoje com o Ângelo Garbassi, Fábio Berti, JB, João Batista Filho. Você assiste os canais 24.500 e 24 da NET para as principais cidades do nosso estado, para o Rio Grande do Sul, mas para o mundo vamos através das plataformas digitais, ao vivo em todas elas. Twitter, hashtag RDC2 Toques, nosso site www.rdctv.com.br, no YouTube e também no Facebook, você manda a sua mensagem participando e fazendo o programa conosco. Importante que você compartilhe e peça para seus amigos também compartilhar. Estamos aí agora no próximo dia 2, na virada do ano, né? No segundo dia de 2019, estaremos completando aí 6 meses no ar com a nossa RDC TV. Nosso 2 Toques para a Tubolândia, componentes eletrônicos, centenas de ofertas que você tem na Tubolândia, né? Tudo nessa linha, mas também outros tipos de produtos, lâmpadas LEDs, suporte para TV, enfim, infinidade de produtos que você, do interior, compra pelo site www.tubolante.com.br. Pessoas de Porto Alegre, Grande Porto Alegre, além do site, também tem a loja que fica na Alberto Bins 533. Também para a Baidob. Bom, na Baidob é tudo na linha automotivo. Você tem multimídias para todos os tipos de carro, automatização de portões também você encontra lá, casa inteligente, tudo isso. Lá na Baidob tem 3 endereços. Tem o site, pessoal do interior, o pessoal aqui de Porto Alegre, 3 endereços à sua disposição. Na Benjamin Constant 1315, esquina com a São Pedro, um showroom espetacular. Na Avenida Ipiranga 5800 e a nova loja na Avenida Icaraí 912. São 3 locais aqui em Porto Alegre. Essa da loja Icaraí na Zona Sul aqui em Porto Alegre. Também para a Multissom, sempre uma loja bem pertinho de você na Multissom. Bom, o Inter, olha só, já conseguiu liberar 11 jogadores que... É um time, né? É um time que não iam ser aproveitados. Quem nos traz essa reportagem é o Guilherme Paz. O Internacional conseguiu resolver a situação de boa parte dos atletas que retornaram ao clube após temporada emprestados. Valdemir foi anunciado no ABC de Natal. Léo Ortiz, emprestado ao Red Bull Brasil. Mossoró jogará o Campeonato Gaúcho pelo Novo Hamburgo. Alisson Farias foi para o Sport. Brenner, que estava no Botafogo, foi para o Goiás. Gustavo Ferrares foi para o Botafogo. Cláudio Vinck já foi apresentado no Vasco. Eduardo jogará no Paraná em 2019. Hever, que estava no Flamengo, foi liberado para o Atlético Mineiro. E o meio-campista Andrigo, junto com o zagueiro Thales, foram envolvidos em uma troca com a equipe do Vitória.
pelo atacante Neilton, que desembarca em Porto Alegre na próxima semana. A diretoria colorada ainda busca reforços, já que também conta com as saídas de Rossi e Leandro Damião, e o lateral direito Fabiano, que retorna ao Palmeiras em 2019. Seu preço é de 1,5 milhão de euros, e a proposta do Inter para renovar o empréstimo nos mesmos moldes não foi aceita pela diretoria do Palmeiras. Bom, o Internacional tem a confirmação, né, além do Elton Silva, do esporte aí, o Neilton. E no esporte também a confirmação por parte do presidente do Richelli, né, que permanece mais 6 meses. Ele fez um tratamento internacional quase um ano. Mais 6 meses aí para que parece que finalmente possa ter essa oportunidade de jogar. Para a saída do Fabiano, claro, jogando ou no esporte ou no Ceará é outra coisa, mas eu achei aquele lateral direito, Samuel Xavier, que pertence, que o passe é do esporte, achei um jogador muito interessante. No apoio, ele vai bem à frente. O Lisca falou que ele é deficiente na marcação. Eu não tenho contra jogar, acho que tem que buscar essa alternativa, né? Mas uma coisa é tu jogar no Ceará, né? Time para Libertadores. Uma coisa é Ceará, uma coisa é jogar no Ceará. Tu te apaixonou por aquele jogador do Vasco na primeira partida que eu teve aqui, que veio pro Madison. Fantástico, maravilhoso, espetacular. Onde é que ele está? Onde é que está o Maicon? Ele estava jogando de zagueiro na transmissão. Pois é, então não dá para fazer essas considerações assim definitivas. Olha, ali no Ceará foi espetacular. Foi. O Internacional não foi buscar aí os laterais no início do ano na série C lá, como é que é? Do Figueirense. Quem mais? O Ama teve outro também. Do Figueirense, né? Teve outro também. Dudu. Só que o Dudu pagou caro. O Madison, você sabe da melhor história do Madison, que é a do calção, né? Você sabe da melhor a história do calção dele? Ele estava na base do Bahia, ele é formado do Bahia, depois foi pro Vasco. Então ele estava na base do Bahia e chegou um ponto que quando ele subiu pro profissional, ele não podia mais ficar no alojamento, porque tem uma regra, o cara só profissional não pode mais ficar no alojamento. Então ele foi numa imobiliária para alugar um apartamento. Chegou lá para alugar um apartamento, não, aí o cara falou, imagina, um menino do interior da Bahia, não, a gente precisa de um calção. E aí ele disse, amanhã o senhor dos traz um calção aqui porque é a garantia do negócio. Pediu o calção. Aí ele foi lá no Bahia, pegou um calção dele de jogo, chegou lá e entregou. Aí o cara tem imobiliário, não, um calção não é isso. O calção é um cheque, um depósito, uma garantia de um mês, pelo menos de aluguel, que o senhor antecipa na frente, mas não um calção do Bahia. E aí ele contou essa história e claro que virou matéria. Virou matéria de jornal isso, inclusive. E o falecido Claudio Miro, né? Que os caras queriam botar na casa dele lá, queriam botar azulejo, ele disse que nunca, só vermelhejo. Isso é muito folclore. O Claudio tinha muito folclore. E a gramejou na frente e apedrejou folclore, né? Aí aquela história que o Inter foi jogar no Nordeste, estava em Natal, né? Disse, como é que está assistindo na cidade? Me assistindo muito bem na cidade que Jesus nasceu. Aí cadê em Belém do Pará? Belém. Aproveitando que ele nasceu ontem. Nasceu Jesus e tal. Outra coisa, quero agradecer Aí se eu levei ele no programa pela Caixa Antártica. Eu levei ele no Conversa Arquibancada, o jogador que era goleador, lá no tempo da Piratini ainda, o jogador que era goleador ganhava uma caixa de cerveja Antártica. Então nós entregamos para ele a caixa de cerveja e ele disse assim, eu quero agradecer a Antártica, as cervejinhas que mandaram lá em casa, as braminhas que mandaram lá em casa. Essa é uma das histórias mas mais Pirati, mas ele falou isso então. Falou no programa? Testemunho ocular da história. Quando eu te chamo que tu foi repórter da Santa Ceia, tu fica bravo comigo. Agora tu tá confirmando. Só tá confirmando agora. Testemunho ocular Só tá confirmando. Eu entrevistei o Biraburro, que é conhecido por Biraburro. Isso foi lá no Belém do Pará, eu entrevistei ele. E é atribuída a ele aquela foto do motorrádio, aquela frase do motorrádio, que ele teria sido chamado de Biraburro porque ele falou, não, porque você ganhou o motorrádio. Não, a moto eu vou vender, o rádio eu vou dar para minha mãe. Ele disse, não, isso é folclore que existe há muito tempo. Eu sou chamado de Biraburro porque o Léo Batista, na época tinha a possibilidade do Flamengo, e eu não lembro o que ele relatou, mas tinha assim, Flamengo Internacional. E que o Léo Batista, na época, chamou ele de burro por rejeitar o Flamengo e ir pro Inter. E aí ele disse assim, viu, fui burro, fui campeão brasileiro, como é que eu serei? Aí ele até disse, na entrevista ele virou até manchete, porque a gente fez a matéria e disse assim, e agora, Léo Batista, 30 anos depois eu te pergunto,
O Flamengo não foi campeão de nada, o Inter foi campeão brasileiro. Eu fui campeão brasileiro no Inter, fui burro ou não? E ele foi chamado de burro pelo Léo Batista. Pode passar. O Valdomiro era para ele não existia infelizmente, era só felizmente. Aí quando perdia, aí chegava o dele e colocava, pô, mas aí dá para explicar essa derrota? Felizmente, não jogamos bem, não jogamos bem, fomos mal e tal. Aí é tradicional, até os nossos internautas e telespectadores podem nos ajudar a lembrar dessas histórias. Mas aí diz que estava assinando a súmula, né? E aí era Inter e Santos, aí o Marinho Pérez. Ele assinou Marinho Pérez dos Santos para entrar no jogo. E aí o Valdomiro olhou, Valdomiro Vaz Franco do Internacional. Essas são as folclóricas, né? Isso aí como aquela do Manga, que eles foram jogar na Inglaterra, aí compraram um rádio, né? Aí no meio, um deles do grupo. Garrincha? Não, foi na Copa da Suécia. Pô, mas vem cá, como é que tu trouxe na Copa, como é que tu vai chegar no Brasil e aí tu vai... Só fala inglês. Aí ele veio, e aí o malandro não me vende, ele pagou tanto lá, não, te compro pela metade do preço, aí vendeu. São as coisas do futebol. Cadu, voltando à seriedade aí. Rapidamente. Essa história do Internacional renovar por mais 6 meses com o Richelli é porque certamente o Internacional confia na sua plena recuperação, porque ficou aqui um ano encostado, um jogador que o Internacional namorou durante 3, 4, 5 temporadas, 2014. E é um jogador um volante de altíssima qualidade. É um jogador de saída de bola. Diferente do que a gente faz mas jogou no esporte, foi no esporte que jogou, que se... Também. Daqui a pouco tem, mas daqui a pouco é um jogador de saída de bola. Esse é experimentado, é um jogador que já foi craque de campeonato, é um jogador que já foi de seleção. Tem a reposição pro Dourado. É bom jogador. Quanto tempo ele está parado? Ele Fevereiro é um problema grave de pubis, né? Aí quando ele quis voltar aí no time, estourou, aí teve uma lesão. Quase um ano. Cadu, assim, ó, a questão do Richelli é o seguinte, ele está desde fevereiro, mas eu concordo com o Fábio. Tem reserva para o Dourado. A gente falou o Inter que não tinha reserva para o Dourado, agora tem. Não precisa contratar. O Inter vai precisar buscar. Na minha visão, vai precisar de um reserva para o Patrick e para o Edenilson ali, porque a gente já viu que não tem. Mas para mim, o Inter tem que fazer o seguinte agora. Precisamos de um centroavante, porque quem tem um não tem nada. Aquela tese do Cadu e de várias outras pessoas. Hoje só tem o Guerreiro e para as últimas 2 rodadas da fase de grupos. Então é o seguinte, precisa de um centroavante. O Zeca sabe jogar de lateral direito, o Inter, daqui a pouco o Samuel Xavier é ambidestro, ele sabe bater com as duas, joga na esquerda também se for o caso. O Inter precisa, Cadu, de um centroavante. Como que vai conseguir isso? Não sei, mas precisa de um centroavante. Bom, acho que acerta o Rodrigo centroavante, olha, se tiver o Guerreiro, o Inter não precisa tanto. O Grêmio está querendo um lateral, um volante e um centroavante, né? O Grêmio quer isso, né? Mas até lá vai jogar como? E no Campeonato Brasileiro que o Guerreiro se lesiona, vai fazer o quê? Agora, se o meu amigo Rodrigo Caetano não tem condições de trazer um centroavante para o Internacional, com o que o Internacional tem capacidade de investir... Fábio. Mas quem consegue? Mas para aí, não é questão... não tendo grande mas não é que não tem no mercado. É raridade hoje centroavante. O Brenner que tu mandou do Juventude pro Inter... Me diga um centroavante aí. Parece que é extinção, rapaz. O Miro Veiga aqui manda pela rede aqui. Vamos ver depois. Ele diz que tem um centroavante no Goiás. Nós vamos fazer referência aqui depois. Lucão. Nós vamos fazer referência aqui. 1,90 de altura, novo. Nós vamos fazer referência depois aqui aos nossos internautas. O Lucão é do mesmo empresário do Leandro Damião, o Vinícius Prats. Jogou no Caxias e Jogou no Criciúma. Isso aí. Vem cá, e o Léo, o goleiro e o Douglas estão trazendo dinheiro para o Grêmio aí? Esses jogadores do que estão fora, aí daqui a um pouco eles estão rendendo. A primeira situação é do Léo. O Léo Jardim tem 23 anos, foi emprestado pelo Grêmio. Era o 3º, 4º goleiro aqui, foi para o Rio Ave, de Portugal, e está gastando a bola lá, está pegando o time, está no meio da tabela, e é um Rio Ave, né? E ele está muito por conta dele. Então o Sporting de Lisboa demonstrou interesse em contratá-lo. Tem uma opção de compra, teria que pagar o Grêmio, então não é tão fácil assim conseguir essa negociação, mas se o Sport quiser, vai ter que bancar para o Grêmio. E uma outra negociação é que, segundo a imprensa espanhola, principalmente o AS, tem informação de que o Manchester United quer o Douglas Costa, que acabou indo para a reserva da Juventus, ele não está como titular lá, e que estaria disposto a pagar 60 milhões de euros por ele. 60 milhões de euros a 267 milhões de reais, Cadu.
Fazendo uma conta simples, o Grêmio que tem 2,8% dele porque participou da formação, o Shakhtar Donetsk que fez o resto, são até 23 anos, cada um divide um percentual, o Grêmio ganharia 7 milhões e meio de reais. 7 milhões e meio de reais é o preço, 8, tá? Mas por 7,5 o Cruzeiro faz o Thiago Neves. A metade do que a Juventus pagou por ele. Foi 100 e tantos milhões quando adquiriu junto, quando comprou do Bayern? Não, foi 40 milhões mais o valor de empréstimo de 8, acho que foi quase 50. É mais ainda. Falando em dinheiro, a gente lembra banco. E o banco é o nosso banco, é o Banco dos Gaúchos, é o Banco do Rio Grande, Banrisul, que ele oferece diversos produtos como esse que está na tela aí, o Banrisul Saque Digital. Você, inclusive, que já é cliente do Banrisul, não baixou o aplicativo do Banrisul, baixe, porque você tem a segurança do Banrisul. Se não é, clique, simplifique. Abra a sua conta no Banrisul. Economizar é comprar bem, isso você tem no Grupo Zafari. Você tem preço, tem qualidade, olha, época de viagem, final do ano, vai para o litoral, passe no Zafari, faça suas compras e leve, vá tranquilo com preço e qualidade do Grupo Zafari. Nossos 2 toques também para o Grupo Unificado. Pensou em escola, pensou em colégio, é com o Grupo Unificado. Vamos para um rápido intervalo, voltamos depois, dando atenção aqui a algumas das nossas mensagens. Gerinho, estamos de volta. Estamos voltando com o nosso 2 toques, hoje com o Ângelo Garbasco, Fábio Berti e JB João Batista Filho. Você nos assiste aí pelos canais 24, 524 da NET, as principais cidades do nosso Rio Grande do Sul, mas para o mundo vamos através das nossas plataformas digitais ao vivo em todas elas. Nosso 2 toques para Village Serviço Contábil, só você acessar o site da Village, www.village.com.br, que se tornaram cliente da Village. Também para o Grupo Aspecir, que atua nos ramos de assistência financeira, previdência, e você tem aí o patrocinador oficial do São José, né? Seguros também, né? Patrocinador oficial São José, que vem fortíssimo aí, querendo a Série B no próximo ano, já que ele garantiu vaga esse ano, a Série B do campeonato, da Série C do Campeonato Brasileiro, também aí com grama sintética, selo FIFA aí, para as competições do São José no Passo da Areia. Também para micropigmentação Priscila Santarém, olha aí, você... só você é a especialidade aí, espaço de beleza facial, em diversos procedimentos. Tome nota aí do telefone 999661410, código de área 51, né? Para você ter uma melhor ideia do que é, você confere no Instagram da Priscila, @Priscila_Santarém. Vamos aqui para algumas das nossas mensagens. Pergunta o Ezequiel Piovenson. Qual a notícia sobre o Rodrigo Caio, JB? Não, a notícia é o seguinte, tá? Hoje saiu que o Grêmio já teria um acerto com o São Paulo pelo Rodrigo Caio e que só faltava uma questão dele na Europa se não fechar lá. A questão é a seguinte, o Grêmio recebeu o mesmo recado que recebeu o Flamengo. O Grêmio e o Flamengo tentaram, foram no São Paulo, o Rodrigo Caio não fica, isso é certo, ele não vai ficar lá, não tem mais clima. Só que o Rodrigo Caio quer a Europa, e é esse o recado do São Paulo. Olha, ele quer a Europa. Se não fechar a Europa, aí tem chance aqui no Brasil. É fato que ele não fica por lá. O problema é o jogador quer tanto ir para a Europa, quase foi para o Barcelona, que contratou o Murilo, zagueiro colombiano que estava no Sevilha. Acontece o seguinte, ele quer tanto que ele vai esperar até o final da janela, então até o final de janeiro, para depois, se não der nada lá, aí sim, pelo que eu soube com o repórter paulista, ele acha que aos 25 anos, e já disse isso para a imprensa de lá, se não for agora, não vai mais. Então o negócio do Grêmio é esperar. Se ele não for para a Europa, Grêmio e Flamengo... O Marco Antônio pergunta algo sobre Thiago Neves, um abraço, estamos assistindo lá em Uruguaiana. Completamente parado. Parado, o né? Grêmio ofereceu um máximo de 5, o Cruzeiro no mínimo 8. Olha só como vão, vai longe teu fã-clube, hein, o Fábio Berti. Grande Fábio, diz o Regis Guimarães, grande Fábio Berti acompanhando o programa de Japaratinga, em Alagoas. Olha só. Professor Regis, que categoria, professor? Perguntando aqui também sobre o Elias, o que tem de possibilidade de confirmação? O Inter fez uma mais recente tentativa perto do dia 24 e simplesmente não recebeu por resposta. Não tem resposta. Viu? Olha o fã-clube aqui, Adriano Oliveira, grande professor Fábio Ramos Berti, sabe tudo, hein? Abraços. Estamos aqui, conhece professor? Acho que ele aula com outro professor. Eu queria já aproveitar o Thiago e o Murilo, o Thiago que foi um grande técnico nosso lá do Multiverso IPA e o Murilo na nossa audiência. Vamos lá, mais algum aqui. Fizemos um documentário de ganhar prêmio, o professor Léo nos deu 7, olha lá, 7 para mim ainda. Nossa audiência pelo Brasil afora, aí também interior, Daniel Landi.
Boa noite a todos, um abraço. Estamos juntos aqui em Igrejinha, no Rio Grande do Sul. Vamos, Inter. Mas, olha aqui, o Daniel Tirello. Boa noite. Está difícil as contratações nacionais para o Inter. Mas aí na América do Sul, ele está assistindo lá, né, na Itália. Mas aí na América do Sul não tem alguns hermanos interessantes, pergunta ele, para não exceder os estrangeiros de hoje, não podem se naturalizar? Daniel Tirello, assistindo lá em Roma. Mas eu acho que a cota internacional está esgotada, né? Do Inter tá, já tem mais do que Grêmio 5, não, né? inclusive. Mas o Inter não tem mais, né? O Alexson Mendes, o Grêmio valoriza a base, amigo, e traz o veterano para mesclar. Pois é, Pode mas o trazer Grêmio, veterano? mas o Grêmio está... Para centroavante, pode. Centroavante eu gosto. Mas Centroavante eu gosto. Jogador com experiência, para a área, veterano, só de centroavante. Não traz muita gente mais. O Bocelli ou o Brandi? Quem vem? Pergunta o Ezequiel. O mais perto, o mais possível seria o Bocelli, que tá liberado, viria só pelo salário. O Corinthians está na parada, é difícil, mas ele foi ídolo no León, jogou muita bola por lá, está de saída, já disse que não vai renovar e viria de graça praticamente. O Bland custa 14 milhões de reais e o Grêmio não quer investir isso. O Miro, como sempre, lá em Laguna, Santa Catarina, nossa audiência. O Cadu, um abraço para você e o restante da bancada. É sempre um ótimo programa, direto lá de Laguna. Nossa audiência é intergaláctica, né? Olha só, né? Pô, sai por aqui pelo Rio Grande, vai pelo Brasil, chega na Europa lá. Bom, sintetizando então, estão praticamente no final de dezembro e eu não estou vendo nenhuma contratação que me entusiasme. Estou achando meio monótono. Mas tu não vai ver, não? Mas tu não vai ver, o mercado da bola é esse. Então vamos ter que nós engolir falamos isso aí. no início do programa, qual foi a única grande negociação aí? Pablo, né? Do Atlético Paranaense. Não tem, tu não vai ter jogador. Não espere ver, não tem como tu ter o grande jogador. Primeiro pela questão financeira, a gente falando aqui em termos de Grêmio Internacional. Evidentemente que o Grêmio, uma saúde financeira melhor que a do Internacional, pelas negociações, pelas vendas. Mas tu não tem onde buscar esse grande jogador. O problema todo se sintetiza numa coisa só. O Grêmio fez mais e o Internacional fez menos. O que eu quero dizer com isso? O Grêmio conseguiu trazer jogadores da base para o time de cima. E o Internacional esqueceu completamente a base. A gente vê no Internacional agora. Não tem nada, né? Mas está recuperando agora. Eu não concordo. Vai levar tempo. Não concordo com o Cadu. Eu acho que a base do Inter foi campeã do Campeonato Brasileiro de Aspirantes, não subiu nada. Esse ano foi finalista, também subiu quase ninguém, só o Iago. Acho que o Inter errou. Mas eu estou dizendo, agora que o Inter está retomando a base, não que tenha. A partir de agora, não foram buscar lá trabalhou com o Rodrigo Caetano no Flamengo, exatamente para ter esse trabalho de base. O Inter está recomeçando seu trabalho de base. Tudo bem, Cadu, mas por que não usou esse ano? Qual o problema de usar esse ano? Mas não querem queimar. Mas não é queimar, mas tem alguém para ser usado? Tem. Como titular? Mas eu acabei... Não precisa ser como titular, mas assim, tu vai... Mas vai ser usado. O Camilo, tu vai continuar apostando no Camilo. Vai ser usado, mas não tem jogadores que vão subir para... Aí também tem a torcida. O Brenner, centroavante, foi vaiado, estava fazendo gol agora na Copinha. Pode ser melhor olhado. Eu não sei se ele vai ser o Ronaldo Fenômeno. Chama atenção que não é aquele Brenner, entendeu? O Internacional não tem esse uruguaio aí que se espera... O Inter é o argentino, Sarrafiore. O argentino, Sarrafiore? Pois é, mas tem essa expectativa em relação a ele. Quando ele foi usado não foi formado em casa, foi buscado lá fora. Não interessa, é um jovem, isso aí não interessa. Se tu vê a maioria de hoje desses jogadores do Grêmio, também tu jogou buscar lá fora. O Luan veio semi-pronto, o Sandro do Inter veio semi-pronto, o Walter veio semi-pronto, o Tyson veio do Progresso, embora tenha vindo mais novo, ok, mas esses caras vêm, acaba sendo captação. Tá? O Wallace, o Grêmio trouxe do Avaí, isso é do jogo. Agora, tem que dar chance. Mas eu não quero queimar. Bom, é diferente. O Filipão, em alguns momentos, o cara tava perdendo, botava um guri. Tava 2-0, botava um guri pro guri resolver. Isso é errado. Agora, num jogo que tá 2-0, tu pode... Eu digo, o problema é se estar na hora certa com o time... O Sarrafiore, esse foi usado aí nesse time de transição do Internacional, nessa Copa, e teve um jogo que ele foi vaiado pela torcida. É um erro. Por isso que eu disse, jogador, para te trazer jogador e utilizar na base, tem que ser um time Só estruturado. que o Sobis foi vaiado e não morreu, o Tyson foi vaiado e não morreu, o Valdomiro foi vaiado. Ninguém, vou te dizer, ninguém morre por ser vaiado. Mas onde é que o time que o Sobis jogou chegou aonde?
Libertadores, campeão do mundo. O time que o Valdomiro jogou, chegou aonde? Campeão brasileiro. Eu acho até bom que o jogador seja vaiado, porque aí a gente avalia a personalidade para ver se ele tem potencial para superar. Olá, mais um aqui, eu e minha amada esposa Bárbara junto assistindo, aqui diz o Daniel. Bom, ponto final, como sempre saímos daqui, vamos ao Barranco, restaurante Churrascaria Máxima do Grande Sul, referência nacional, não esquecendo que às sextas, quartas e quintas e aos domingos as promoções que você sempre encontra lá no Barranquinho. Aí o Complexo do Barranco eu sempre à disposição. Eu vou para lá, qualquer lugar, com o meu Kia da São Moto. 2 endereços à sua disposição, na Avenida Ipiranga 8113, lá tem Kia e Telefone, você escolhe a marca, está super bem qualquer uma delas. Se a nova revenda da Kia São Motos, na Avenida Ceará 370, espetacular, uma loja maravilhosa. E se você vai para uma balada, não quer saber de blitz aí, final de ano, festa e tal, ou vai para o cinema, o teatro, quer saber de estacionamento, teletaxi. Peça pelo telefone, está aí direto, 32, 26, 19, 19, 24 horas à sua disposição, é a segurança quem lhe leva e quem lhe traz. Agora, se você vai para longe, vai voar alto, aí você vai de Tritaxi Aéreo. Na sequência vem nosso Jornal da RDC, logo após os Cruzando as Conversas. Nosso Dois Toques volta amanhã a partir das 21 horas. Até lá. Tchau, tchau. Nacional Gás, energia indispensável. Kia e Lifan Motors, Avenida Ipiranga 7110. GBUX, previdência e seguro de pessoas. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.